Nos últimos 3 meses, o Tribunal da Comarca de Belas julgou cerca de 300 processos de regulação do exercício da autoridade, ou seja, foram apreciados no Tribunal de Belas 300 casos em que um dos progenitores não permite o acesso do menor ao outro, situação que, a julgar pelos dados estatísticos, tende a aumentar. Para ajudar-nos a compreender as nuances deste tipo de processo judicial, está em estúdio a juíza de Direito da Sala de Família do Tribunal da Comarca de Belas, a doutora Eunice Diogo. Doutora, boa noite, bem-vinda. Boa noite, senhor jornalista. Obrigada. Muito bem, vamos olhar então para estes dados, 300 casos. Como é que têm resolvido estes processos? Realmente são muitos processos que vão entrando para a sala de família, mas nós, os juízes, na medida das possibilidades que temos, vamos dando tratamento a estes processos. Portanto, eles vão entrando pela via do digno procurador da República, maioritariamente, vamos dizer aí que 90%, e são conduzidos para a sala para os juízes fazerem os seus julgamentos, julgamento desses processos, e então nós vamos tramitando na medida do possível. Estamos a falar de 300 processos, portanto, já julgados. Sim, neste último trimestre foram julgados cerca de 300 processos, apesar de terem entrado 475 só neste último trimestre. E o que é que, a nível do tribunal, qual é o real problema? O que é que se passa daquilo que têm sido as audições? Bom, na verdade, a morosidade dos processos passa por vários dilemas, vários problemas. Por exemplo, a falta de colaboração das próprias partes. Tem situações que nós marcamos as audiências, mas as partes não apareceram, ou o endereço está errado no processo, ou aquelas situações em que os contactos telefónicos também estão errados. E depois temos também o problema de excesso de processos por magistrados. Por exemplo, eu, enquanto juíza da sala de família, sozinha, só de processos de regulação, sem contar com os demais, tenho cerca de 800 processos. É claro que, humanamente... 800 processos de regulação. De regulação. É claro que isto, humanamente, fica difícil, né? Para uma única magistrada. No entanto, são muitos processos. São muitos processos que vão entrando, porque as pessoas vão ganhando consciência jurídica, as pessoas vão ouvindo dos vizinhos, dos amigos, olha, quando tiver uma situação desta natureza, então podem se dirigir à sala de família que eles vão dar uma solução. O que está na base deste aumento? Os divórcios, as separações de facto e algumas situações, o que é que acontece? As pessoas, algumas até nem sequer viveram juntos, nunca viveram juntos, mas tiveram uma relação amorosa, tiveram filhos, mas não têm entendimento quanto ao exercício da autoridade paternal. Portanto, não sabem como vão gerir a vida destes menores. E então isso vai fazendo com que mais e mais pessoas vão ter a sala de família. Outros progenitores perderam seus empregos, então não dão o sustento, correm à sala de família. Dos vários casos que existem, qual é o que de maior predominância, o assunto principal, prestação de assistência alimentar ou outro? Na maioria dos casos é mesmo a questão dos alimentos. Os alimentos estamos a falar alimentação, vestuário, calçado, educação, saúde. Portanto, o conceito de alimentos é vasto. Então, que muitas das vezes acontece isso. O casal separou-se, a criança ficou a viver com a progenitora, por hipótese, e o progenitor já tem uma outra relação, tem outros filhos, esquece desde que ficou aqui do outro lado e não tem dado o sustento para essas crianças. E então, este é que tem sido o maior debate na sala de família. E numa visão também jurídica para melhor compreensão, em que consiste a regulação do exercício da autoridade paternal? A regulação do exercício da autoridade paternal é um processo que estabelece as regras e as responsabilidades de cada um dos progenitores para a gestão da vida dos menores. Portanto, é sempre tendo em conta o superior interesse das crianças.
E é naqueles itens que há bocado já falei, né? A guarda, a alimentação, as viagens, todas essas situações têm de ser necessariamente discutidas num processo de regulação do exercício da autoridade E patronal. em que circunstâncias é que o Tribunal ordena a mudança da guarda parental para um outro? As circunstâncias variam. Pode ser que esta criança, vivendo com um dos progenitores, sofra algum tipo de violência física, algum tipo de violência sexual, alguma situação de maltrato. Portanto, as circunstâncias variam. Se calhar aquele progenitor perdeu o emprego e não tem condições de continuar a ficar com a criança. Então, essas alterações das circunstâncias podem levar a que o tribunal altere a decisão relativamente à guarda dos menores ou até a prestação, ou o valor da prestação dos alimentos que são dados àquele menor. Estes processos, tendo em conta a sua especificidade, qual tem sido o envolvimento? Há aqui algum envolvimento da família no andamento do processo? No andamento do próprio processo. A ideia principal é que quando o processo dá entrada no tribunal, nós nos preocupamos em chamar os progenitores. É o pai e a mãe daquela criança, porque eles são, em primeira linha, os responsáveis por gerir a vida daquele menor. Se, por acaso, um deles não tiver condições de o fazer, sim, a lei permite que sejam chamados outros obrigados também a vir cá responder para dar o sustento a este menor. Portanto, podem ser chamados tios, podem ser chamados irmãos mais velhos e até o padrasto ou a madrasta também pode ser chamado para dar o sustento a esta criança. Mas, inicialmente, a responsabilidade é dos pais. Nós chamamos e buscamos conciliar as partes, sempre no interesse daquela criança, porque ela precisa de ter um crescimento, não é, saudável, harmonioso. E nestes termos, quem normalmente abre ou começa com um processo? Em geral, são mais as mães que vão ao tribunal prestar queixa relativamente a esta questão dos menores. Dificilmente são os progenitores. Em geral, são as mães, porque elas é que acabam por ficar com os filhos, não é? E então são eles que vão lá ter ao tribunal e o procurador abre o processo. 90% dos processos que nós recebemos vêm por queixas que são registadas ou que se dão a conhecer ao digno procurador da República. 10% vêm dos processos de divórcio ou de processos de reconhecimento, outros processos, portanto, pela via dos advogados. Por ser um processo que envolve menores, qual tem sido, portanto, o vosso papel para amenizar o impacto negativo na vida da criança? Na verdade, o juiz da sala de família desempenha um papel de conciliador e também e aconselha os próprios progenitores. Portanto, nós buscamos sempre conciliar os progenitores. A ideia é que não haja atritos. Então, nós também aconselhamos os próprios pais a evitar criar situações que podem ferir psicologicamente aquela criança, que ela vai crescer com aquela ideia errada, não é, do que é ser um pai ou do que é ser uma mãe. Portanto, são os progenitores, em primeira linha, os responsáveis por transmitir essa ideia do que é ser, não é, um pai do futuro, vamos assim dizer. Então, nós procuramos sempre conciliar para evitar exatamente que haja danos psicológicos. Mas, evidentemente, quando não há essa concertação entre os pais, quando a criança é usada como arma de arremesso um contra o outro, isso depois cria outro tipo de situações, porque nós depois temos que envolver a força pública, por exemplo, para acudir a algumas situações, o que não é bom para as crianças. Em grande parte dos casos tem havido sucesso neste quesito da harmonia que a nível do tribunal se vai procurando manter? Sim, na maioria dos casos conseguimos fazer bons acordos relativamente, principalmente à questão da prestação dos alimentos, que é o problema que mais é discutido nessa altura. Consegue-se sim, porque nós ouvimos, tentamos entender a situação de cada um dos progenitores, a quantidade de filhos que têm e outras responsabilidades, exatamente para depois conseguirmos então um meio termo para satisfazer as necessidades dos menores.
Relativamente à prestação de alimentos, há casos que, inclusive, a empresa de um ou outro chega a ser, de alguma forma, não sei se utilizamos aqui o termo arrolado ao processo ou envolvida, ou não é bem assim? Bem, o que acontece é que nós precisamos de notificar ou citar os progenitores para estarem presentes à audiência. Então, por vezes são requisitados. Portanto, mandamos uma requisição à entidade empregadora para que possa trazer, então, este seu funcionário, seu colaborador, para estar presente na audiência. Esta é a primeira fase em que envolvemos as empresas. Depois, num momento subsequente, ocorre quando, uma vez decidido o processo, o progenitor, infelizmente, não cumpre com a decisão judicial. Então, neste caso, o tribunal tem novamente de oficiar a entidade empregadora para efetivamente ser feito o desconto correspondente ao valor que foi arbitrado em sede de audiência. Há muitos casos de incumprimento? Muitos. Infelizmente, existem muitos casos de incumprimentos. Às vezes eles estão lá, estão presentes, aceitam a medida, mas na prática tem sempre muitas desculpas, tem outras despesas, tem outras coisas por fazer e então lá volta a progenitora a reclamar, olha, este mês doutor, ele não cumpriu com a decisão e então, neste caso, a solução é mesmo oficiar a entidade empregadora. É o que fazemos. Em caso de incumprimento, fora a associar aqui a entidade empregadora, quais são os outros mecanismos que a lei estabelece? A lei fala no crime de desobediência, porque na verdade nós estabelecemos, é uma sentença, não é? Que ele tem de cumprir. É uma obrigatoriedade. É uma obrigatoriedade, exatamente. Então, o que vai acontecer é que o processo, ele não cumpriu com a sentença, nós vamos encaminhar para a sala dos crimes, violência doméstica. Por a sala de violência doméstica e a lei da violência doméstica, portanto, a lei 25/11, fala de uma figura que é o abandono familiar, que inclui exatamente essa situação em que o progenitor falta com os alimentos ao menor e a pena de prisão pode ir até 2 anos, para além de uma indemnização. Então, o melhor é mesmo cumprir com as decisões judiciais. Muito bem, doutora Eunice Diogo, qual é a nota final, se não mesmo um conselho às famílias que nos estão a assistir? Bom, o conselho que dou é que sempre que houver naturalmente esse desacordo, podem ir à sala de família, lá estão os procuradores para ajudar a dar entrada do processo, não precisam de um advogado para o processo de regulação. Nós, os juízes, também estamos lá, estamos atentos para ajudar a resolver esses processos de regulação e estamos a tentar criar as melhores condições possíveis para que os processos também não demorem muito, né, para que a tramitação seja um bocadinho mais rápida e até já temos a receber também um feedback da própria Ministra das Finanças, que também está sensível à situação dos tribunais, principalmente o Departamento de Património, que já vai ajudando para que os processos também não fiquem sejam muito tempo. céleres. Exatamente. Doutora Eunice Diogo, obrigado pela presença e vou-te pedir um resto de boa noite. Ok, obrigado igualmente.